Olá, o nosso trabalho é sobre Data Warehouse. Os componentes do grupo são o Alexandre, o Jonathan e eu, que sou o Adriano. A agenda para o trabalho a gente dividiu em conceito, onde a gente vai tentar definir o que é o armazém de dados, né? Qual o seu objetivo, as características de acordo com a própria definição, Data Warehouse e banco de dados operacional, onde a gente vai poder entender um pouquinho mais o que é o OLTP e o OLAP, o Data Warehouse incremental, onde a gente vai poder dar uma olhada na técnica de atualização do banco, né, das informações. A parte de arquitetura, onde a gente vai poder dar uma olhadinha nas propostas e nos componentes. E na modelagem, né, onde a gente vai ver o modelo dimensional que é o mais utilizado. Data Warehouse são depósitos de dados que se originam de bancos de dados operacionais das organizações. Esses dados, através de cruzamento de informações, são transformados em séries históricas, possibilitam uma maior análise de eventos do passado, dando suporte à tomada de decisões no presente e da previsão de eventos futuros. Nós podemos ver na figura a consolidação, né, de várias unidades do negócio da organização em um único repositório. Histórico: o Data Warehouse surgiu como um conceito acadêmico na década de 80 e seu surgimento é decorrente da necessidade de uma ferramenta para análise de informação que os sistemas VLTP, com a simples geração de relatórios, não conseguiam realizar. Na figura aí nós temos o William Emmon, que é um americano cientista da computação, considerado o pai da Data Warehouse. Ele escreveu o primeiro livro, né, escreveu a primeira coluna, também foi o primeiro a oferecer cursos no assunto, já tem mais de 1000 artigos publicados e recentemente ele desenvolveu uma tecnologia para a inclusão de dados não estruturados em Data Warehouse. Nós temos aí as principais características. Orientado por tema, né? Ele é focado na modelação e análise de dados para quem toma decisões. Toda a modelagem ela é voltada em torno dos principais assuntos da empresa, né? O ambiente operacional também é organizado por aplicações funcionais. A integração, né? Os dados dos sistemas de organização podem estar em formatos diferentes e através da integração a gente padroniza esses dados. Então, variante no tempo, como objetivo é analisar o comportamento das informações em um determinado período, né? Dos Data Warehouses, os dados devem ser armazenados por mais tempo. Não volátil, a gente tem duas operações a serem feitas, né? Carga de dados e a consulta. Isso quer dizer que os dados eles são estáticos. A gente pode adicionar mais dados, mas eles nunca são removidos. Bom, irei abordar o assunto Data Warehouse e banco de dados operacional. Para facilitar o entendimento, eu vou retomar alguns conceitos importantes relacionados aos sistemas de informação. Uma das formas da gente classificar sistemas de informação é em sistemas transacionais e sistemas de suporte à decisão. Sistemas transacionais. Eles basicamente controlam informações operacionais, por exemplo, sistemas de vendas, sistemas de compras, etc. As operações de manipulação de dados acontecem em tempo real, ou seja, tu pode criar registros, ler registros, atualizar registros, deletar registros, tudo de forma dinâmica e em tempo real. E todas as informações são armazenadas em um ou mais bancos de dados operacionais. Já os sistemas de suporte de decisão, também conhecidos como SAD ou SAD, eles servem para extrair as informações necessárias para a tomada de decisões. Eles utilizam consultas complexas sobre grandes volumes de dados. Eles podem usar sistemas transacionais como fonte de dados
e as informações são armazenadas em Data Warehouse. Essa questão de poder utilizar sistemas relacionais com fonte de dados não é... ele pode, porque não é obrigatório as informações vir somente de sistemas internacionais. Pode vir de outros tipos de sistemas ou até mesmo de arquivos, XML ou outros formatos. Bom, agora para ficar um pouco mais claro a diferença entre Data Warehouse e banco de dados operacionais, eu montei aqui basicamente as diferenças, né, as mais importantes entre os dois. Então, um banco de dados operacional ele é focado basicamente nas atividades cotidianas, né? E o Data Warehouse já é focado na análise de negócio, ou seja, o Data Warehouse é para suporte à decisão, né? Um sistema basicamente que não é utilizado no dia a dia e sim quando for necessária a tomada de uma decisão. Então, ele é orientado a aplicações, um banco de dados operacional, né? Por exemplo, se for um sistema de vendas, terá toda a estrutura de cliente, produto, estoque. Já no Data Warehouse, que é orientado ao assunto, poderia, por exemplo, ter uma estrutura de análise de venda, que tem somente um histórico de venda, com todas essas informações condensadas de uma maneira que facilitaria a análise de negócio para facilitar o suporte a uma decisão. Ele é de uso operacional, o banco de dados operacional, como o próprio nome diz. Já o Data Warehouse é uso informativo, né? O banco de dados operacional ele permite as operações de CRUD, que é o Create, Read, Update, Delete dos dados. Já o Data Warehouse, as operações permitidas são apenas de carga e consulta de dados, ou seja, não é permitido que os dados sejam alterados ou deletados. É uma base histórica, então existe uma carga e após uma consulta dos dados. Os sistemas de BD operacional, eles são utilizados basicamente por muitos operadores, né, no seu dia a dia. Já a Data Warehouse normalmente é utilizado por gerentes e em momentos não diários, né? Momentos realmente que necessitam consultar alguma base histórica para facilitar essa tomada de decisão. Sendo assim, um banco de dados operacional ele pode ter um volume de dados alto, né? Muitas vezes de muitos megabytes ou até gigabytes. Porém, Data Warehouse, como é uma base histórica, muitas vezes de muitos anos ou de diversas fontes, acaba isso se tornando de vários gigabytes ou até terabytes, o que não é muito incomum. Dependendo da organização, isso pode realmente ter um tamanho bem grande. Sendo assim, os bancos de dados operacionais possuem informações detalhadas, né? Já que é um processo operacional, cada informação muitas vezes é detalhada para esse processo. Porém, no Data Warehouse, todas essas informações acabam passando por um processo para resumir e refinar essas informações, né? Ou seja, só vai para o Data Warehouse as informações que são realmente relevantes para a tomada de uma decisão. Já que muitas vezes no banco de dados operacional, muitas informações não são relevantes para tomar a decisão, mas são relevantes para a execução do processo. As informações do banco de dados operacional são isoladas, ou seja, se é um sistema de venda, somente está naquele banco todas as informações relacionadas ao sistema de venda, né? Produtos, clientes, estoque, entre outros. Já no Data Warehouse, as informações são integradas. Por quê? Porque para fazer uma análise, muitas vezes é necessário pegar de vários outros sistemas, de estoque, de venda, enfim, de compras, e integrar todos esses sistemas para poder ter as informações ali disponíveis para ter uma melhor base para uma tomada de decisão. No banco de dados operacional, todas as atualizações acontecem em tempo real. O usuário pode, né, o operador, atualizar qualquer informação, tudo acontece em tempo real. Já no Data Warehouse, ele acontece em períodos definidos, né, são periódicos, ou seja, existe um prazo definido que acontece uma carga das novas informações no Data Warehouse. No banco de dados operacional existem os índices que são poucos e simples. Já no Data Warehouse são muitos índices e complexos. Por quê? Porque no banco de dados operacional a função dos índices basicamente é localizar um registro. Então isso é relativamente simples e não precisam ser muitos. Já
No Data Warehouse, a função do índice já é diferente, é basicamente para agilizar as buscas, então acaba sendo necessário criar muitos índices e muitas vezes complexos para conseguir ter uma melhor performance. No banco de dados operacional, no geral, as informações exige uma pequena quantidade de dados em um processo. Os processos normalmente são processos não muito longos, então são uma pequena quantidade de informações, atualizar um cliente, enfim, atualizar estoque, entre outros. Já na Data Warehouse, normalmente são grandes quantidades, porque como é uma base histórica, muitas vezes, dependendo da consulta, do relatório gerado, é necessário buscar informações de muitos anos, então são realmente muitos dados. E no banco de dados operacional, a performance realmente é fundamental, já que é de uso operacional, os usuários estão todo dia utilizando. Isso é muito importante para os usuários que seja muito performático. Já no Data Warehouse, a performance é importante, porém não é tão importante porque não é um sistema que é usado diariamente, É somente usado para tomada de decisão ou enfim, a necessidade de buscar alguma informação baseada num dado histórico, qual é, por exemplo, o produto mais vendido nos últimos 5 anos, esse tipo de coisa. Então, a performance é importante, mas como são muitos dados, não chega a ser algo muito problemático por não ser utilizado sempre. Data Warehouse incremental. Com o crescimento dos Data Warehouse e a capacidade de atualizar os dados em tempo hábil começou a se tornar uma operação crítica ao negócio, a grande preocupação das organizações em definir estratégias de negócio com informações atuais, e o nosso desafio é disponibilizar essas informações da forma mais performática possível. O princípio do método incremental é monitorar as fontes de dados para detectar as atualizações e carregar os DW, buscando apenas os registros alterados desde a última extração. Aí nós entramos nas diversas abordagens de captura de dados. Uma vez que as mudanças de interesse são identificadas, devem ser transferidas para uma área persistente, para garantir que esses registros estão disponíveis para a atualização do DW. Ou seja, basicamente tirar uma foto da informação, um snapshot, para que se houver alguma mudança durante o processo de transferência, esta fique para a próxima captura. As informações devem estar no nível suficiente para que o processo de transformação possa tomar decisão de atualização com a maior precisão possível. Então, o principal desafio é identificar as mudanças na base operacional que são de interesse para a atualização do DW na granularidade apropriada. Também é importante lembrar que, além do método incremental, existem diversas técnicas de captura de dados. Entre elas aí o método estático, porém neste trabalho estaremos abordando apenas a técnica incremental. Uma grande preocupação em Data Warehouse é no planejamento da construção, podendo ser construído para atender todas as necessidades da organização em uma só vez, ou então começar sendo projetado para atender áreas específicas da empresa. Portanto, nós podemos dividir a construção dos Data Warehouse em pequenas etapas, que atenderão um público específico de usuários. Em cada etapa é criado o nosso famoso Data Mart, que atenderá uma pequena parte do DW. A composição de diversos Data Mart formará a construção total do Data Warehouse. Ou seja, começa atingindo um público pequeno, mas podendo estar integrando outros Data Mart para uma composição mais completa do Data Warehouse. A grande inconveniência dessa abordagem incremental com Data Marts é justamente a questão da compatibilidade da informação. Por exemplo, imagina que temos um Data Mart que atende o setor financeiro da empresa e um outro que atende o setor de vendas. Bom, aí no setor financeiro temos a informação de que o cliente X está há mais de 30 dias inadimplente. E no setor de vendas temos um cubo lá de histórico de vendas, onde mostra que o mesmo cliente X está apto a receber promoções diferenciadas por estar sempre adimplente. Portanto, é extremamente importante que o cruzamento das informações fornecidas de diferentes datamarts esteja em compatibilidade. Claro que o exemplo abordado seria uma grosseira falha de lógica ou de captura dos dados, mas é uma possibilidade. Bom, resumindo o conceito de datamarts,
Datamart é uma estratégia de montar o Data Warehouse por etapas, onde cada etapa é direcionada em atender uma área específica da organização. Este processo facilita a estratégia de construção total do Data Warehouse, possibilitando a construção incremental com investimentos menores. O mecanismo de captura aplicação assistida não requer um aplicativo separado ou processo para realizar a identificação e coleta das alterações. Em vez disto, este processo requer que a lógica de detecção de alterações seja implementada na mesma estrutura da transação na base operacional. O princípio é que quando as mudanças são realizadas na base operacional, também sejam gravadas em uma área persistente. A defasagem da informação é mínima neste processo, já que os dados estão disponíveis imediatamente. A desvantagem desta técnica é o alto consumo de recursos, logo na grande perda de performance. Também o aumento na complexidade das implementações dos processos de negócio, já que terão que se preocupar com a transferência para a área persistente além dos próprios requisitos de negócio. Baseado em triggers. Para todos estarmos no mesmo entendimento de trigger de banco de dados, são procedimentos armazenados no banco de dados que são invocados automaticamente quando determinadas condições ou eventos ocorrem. Esta técnica é semelhante ao método assistido, uma vez que o gatilho seja ativado, realiza as operações específicas. Neste caso, este procedimento pode ser utilizado para salvar registros alterados de interesse para uma área persistente. Deve-se levar em consideração, para a utilização desta técnica, o número de eventos que podem ser capturados devem estar em conformidade com os limites de desempenho, para minimizar o impacto na performance, evitando a concorrência entre transações online e o processo assíncrono de carga. Log Transaction. Esta abordagem é totalmente diferente das demais. Bom, os logs de transação que já são utilizados pelo próprio SGBD para recuperação é o local apropriado para capturar registros diretamente alterados, sem impedir no desempenho do banco de dados. É importante atentar que ao ler os logs de transação, devem ser considerados apenas os logs operacionais das transações de usuários, evitando os logs gerados pelo próprio SGBD. O inconveniente desta abordagem é que os dados de log devem permanecer disponíveis até que as mudanças de interesse sejam capturadas. Se o DBA resolver cortar os logs por questão de espaço de armazenamento antes do processo de extração, a informação poderá até ser perdida. Essa técnica é de longe a mais performática, porém a de maior risco para o negócio. Existem inúmeras técnicas disponíveis para atualização incremental, mas não há uma receita precisa. Cada uma das técnicas abordadas tem prós e contras, dependendo dos requisitos de negócio e do ambiente operacional técnico. Cada organização deve analisar a fim de identificar o método mais adequado às suas necessidades e riscos. Neste tópico, voltaremos a citar os datamarts, com o intuito de demonstrar tecnicamente a forma de construir e conectar datamarts entre si. Podemos modelar um banco de dados utilizando o convencional modelo entidade relacional ou o modelo dimensional, também conhecido como modelo estrela. O popular modelo ER, mais utilizado no sistema operacional, tem o intuito de diminuir a redundância e inconsistência de dados. Por outro lado, gera muitas tabelas e maior complexidade. Com isso, prejudica a recuperação dos dados. Esta abordagem vai contra os princípios de uma aplicação de Data Warehouse, que deve oferecer um alto desempenho na recuperação da informação. O princípio do modelo dimensional, também conhecido como modelo estrela, é disponibilizar os dados de forma intuitiva e com alto desempenho. Composto por tabelas fato e dimensões, tabela fato são as métricas disponibilizadas aos usuários e com base nessas informações serão tomadas as decisões de negócio. Já as tabelas dimensões contêm os atributos que qualificam os fatos. As dimensões poderão fornecer diversas visões de um mesmo fato.
Em um projeto de Data Warehouse de uma instituição financeira, por exemplo, podemos ter uma tabela conta corrente, que seria uma tabela de dimensão, e uma outra tabela fato, denominada transação. Esse exemplo mostra claramente que as tabelas fato crescem mais rapidamente que as tabelas de dimensão, já que ocorrem mais transações do que abertura de conta. As tabelas de dimensão devem ser rigorosamente compartilhadas entre diversas tabelas fato. Uma tabela de dimensão é dita conformada quando compartilha duas ou mais tabelas fato. Essas tabelas fato e dimensão estão ligadas através de chaves primárias estrangeiras, porém estas chaves são chamadas de chaves artificiais, pois não deve ser utilizado o mesmo atributo da tabela original do banco operacional, a fim de que as alterações não afetem o Data Warehouse. Neste estudo de caso, estamos idealizando as necessidades do Banco Central do Brasil. Bom, o Banco Central exige que as instituições financeiras deem satisfação das suas operações de crédito, bem como taxas cobradas de seus clientes e quais os tipos de operações de crédito que o banco movimenta. Temos nesse exemplo prático a tabela de dimensão instituição financeira. Um exemplo de registro de instituição poderia ser o próprio Banco do Brasil, Banrisul, Itaú e etc. Temos a tabela região de crédito, com os dados da localização regional de uma operação, a tabela produto financeiro, podendo ser um empréstimo pessoal, um financiamento ou uma renegociação de dívida, a tabela administradora de crédito, aí podemos ter Mastercard, Visa, American Express, etc. E a tabela de dimensão tempo, que representa o exato dia em que a operação foi realizada. Irá nos dar uma orientação cronológica do fato. E temos a tabela fato-movimento, que nos demonstra a quantidade de operações, valor total e as variáveis de taxas utilizadas pela instituição. Poderíamos dizer que este contexto está dentro do datamart de estatística do Banco Central. A finalidade é os executivos de negócio identificarem as variáveis de taxas aplicadas pelas instituições a fim de estabelecer tetos de juros e a tendência do mercado de créditos. Essas dimensões poderiam estar sendo consumidas em outros datamarts. A fim de evitar a redundância e aumentar a portabilidade em esquemas estrelas, é possível a normalização apenas das tabelas de dimensões. Isto é recomendado caso estas tabelas não sofram muita atualização. Este processo caracteriza as tabelas de dimensões como snowflaked ou flocos de neves. Aqui estamos fazendo uso de dimensões snowflaked, podendo observar neste mesmo modelo do caso anterior que o número de tabelas aumentou consideravelmente, porém com isto resolvemos um dos grandes problemas do Data Warehouse, o volume de dados. É importante atentarmos à questão da volumetria. No caso de uma instituição financeira, podemos ter tabelas com milhões ou até bilhões de registros, e poderíamos barrar aí nos recursos de espaço de armazenamento. Claro que o uso normalizado deve ter um custo muito alto no desempenho, portanto deve ser utilizado de forma moderada.